Taran, tan, tan. Muito bem, vamos lá. Começando direito, mais uma semana que a gente começa segunda-feira, quase 7h30 da manhã, agora aqui com uns minutinhos de atraso, hoje para falarmos sobre cuidados nas operações de permuta. Vamos bater um papo aí sobre algumas questões relevantes quando a gente está realizando, pretendendo realizar ou assessorando alguém que pretenda realizar uma operação de permuta. Muito bom dia, Sandra Prata, bom dia, Tassiane, bom dia, Adriana. Quem mais está por aqui? Wellington, muito bom dia, Ana Luísa, Luciana, Arthur, Leonardo, Chagas, Adriana, Márcio Roque, Guilherme, tem um monte de gente aqui entrando, vamos lá, vamos ver quem mais vai entrar, bastante gente entrando aqui. Adriele, Felipe, muito bom dia, pessoal, muito bom dia, começando aí mais uma semana, segunda live do Começando Direito no ano de 2025. Já tivemos outras lives, mas do Começando Direito essa é a segunda. E vamos falar sobre o tema das permutas, né, das operações de permuta, do contrato de permuta e questões relacionadas ao Instituto da Permuta. Antes, alguns recadinhos aqui para lembrar vocês que nós retomamos a live de quartas-feiras, a live das quartas-feiras, o consultoria.com, que é a live que eu abro aqui o canal para conversar com vocês sobre as dúvidas de vocês. Vocês trazem um caso concreto, trazem a dúvida, e aí a gente bate esse papo ao vivo. Com mudança de horário, né? O consultoria.com acontecia à noite e agora está acontecendo neste horário de 7h30 da manhã, só que às quartas-feiras. Então, nesta próxima quarta, a gente tem um encontro marcado também na live consultoria.com, onde você traz aí o seu caso, pode ser alguma coisa até que tenha desdobrado da live de hoje e que você ficou aí com uma questão, e aí você pode trazer na quarta-feira para a gente bater esse papo. Então, na quarta-feira, eu não trago o tema, vocês trazem o tema e a gente conversa, enquanto que aqui nas segundas eu trago o tema e proponho a vocês o assunto. Beleza? Muito bem, maravilha. Vamos lá. Quando a gente fala de permuta, a gente está falando da troca, a gente está falando do escambo. A gente está dizendo que as partes, né, entre elas se estabelece ali uma troca de bens, exceto, e esse é o ponto importante da permuta, exceto dinheiro, ok? Então, na permuta, troca, escambo, a gente tem troca de bens entre os contratantes, exceto dinheiro. Se a troca for dinheiro por coisa, dinheiro pelo bem de outra natureza, aí a gente vai estar diante da compra e venda ou da cessão onerosa de direito, se for um bem corpóreo, por exemplo. Então, compra e venda se for dinheiro por coisa e permuta, troca, se forem bens não de qualquer natureza, né, bens trocados de qualquer natureza, exceto dinheiro. Mas acontece, por vezes, né, diversas, em que a permuta se dá entre bens que possuem valores distintos. Então, o bem que eu vou te dar é menos ou é mais valioso que o bem que eu vou receber de você. Então, a coisa que eu estou te entregando, ela não tem exatamente o mesmo valor da coisa que eu estou recebendo de você. E aí, neste caso, a gente diz que a permuta possui uma torna. Torna.
TORNA, uma torna, que é uma parcela em dinheiro que serve para compensar, para equilibrar a transação. Já que as coisas trocadas não possuiriam o mesmo valor, a gente compensaria essa diferença por meio dessa torna. E aí, guardem essa ideia da torna, porque ela vai ser importante durante o nosso bate-papo de hoje, ok? Então, recapitulando, quando a gente faz uma troca de bens, exceto dinheiro, a gente tem a permuta, o contrato de permuta. Quando a troca é de um bem por dinheiro, aí é a compra e venda. E, eventualmente, na operação de permuta, os bens têm valores diferentes e para acertar, para equilibrar essa transação, uma das partes pode dar à outra uma torna, uma diferença em dinheiro, que deve aqui ser guardada, essa informação, porque ela vai ser útil ao longo do nosso bate-papo. Bom, o Código Civil ele vai trazer para a gente a tipicidade do contrato de permuta. Ele vai dizer, olha, o contrato de permuta, né, é aquele por meio do qual as partes trocam bens, né, corpóreos ou incorpóreos, desde que não se caracterize nessa troca dinheiro por coisa, já que dinheiro por coisa vai se caracterizar como compra e venda. Sob o ponto de vista do Código Civil, isso teria um impacto menor, porque o Código Civil, ao tratar do tema, ele faz uma regulação da permuta bastante enxuta, bastante reduzida. E no artigo 533 do Código Civil, ele diz assim, aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda. Ora, se o tratamento legislativo é reduzido sobre a permuta, e a primeira frase é para dizer que se aplica a troca às regras da compra e venda, haveria, na verdade, grande importância a gente distinguir a permuta da compra e venda? Sob vários aspectos práticos, realmente é muito parecido, né? Até os dispositivos relacionados à compra e venda, no que couber, são aplicáveis à permuta. Por exemplo, a regra dos vícios ocultos, a regra da venda ad corpus e ad mensuram, a questão do bem ter medida de extensão diferente daquela que foi anunciada no contrato, são questões que se aplicam à compra e venda e que também vão se aplicar à permuta. Mas, sob o ponto de vista fiscal, principalmente sob o ponto de vista tributário, a permuta, principalmente, especificamente, né, a permuta imobiliária, ela vai trazer questões tributárias bastante diferentes do que se teria na compra e venda. Então, nesse caso, a gente precisa, sim, principalmente nas operações envolvendo bens de natureza imóveis, a gente ter clareza se nós estamos diante de uma compra e venda ou se nós estamos diante de uma permuta, tá? Porque os efeitos tributários se diferenciarão em um caso ou em outro caso. Então, recapitulando, o artigo 533 do Código Civil, ele vai dizer, aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. 1. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará a metade das despesas com o instrumento de troca. Normalmente, na compra e venda, a gente tem as questões relacionadas aos custos da transação distribuídas de uma maneira diferente. Na compra e venda, o legislador prevê que as despesas relacionadas às certidões do vendedor caberão ao próprio vendedor. Ele deverá custear as despesas de certidões. Entretanto, as despesas com a escritura e competente registro, este caberá ao comprador, salvo se as partes convencionarem o contrário. Mas a regra geral, no silêncio das partes, é usar essa solução. O vendedor custeia as certidões, o comprador custeia a escritura e, se for imóvel, o competente registro. Na permuta, como as duas partes trocam bens, haveria uma certa posição de equivalência, né? Ambos estão transmitindo um bem um ao outro. E, neste caso, então, o legislador diz o seguinte, se outra coisa não for combinado, presume-se que as partes tenham querido ratear,
né, dividir ao meio as despesas com a transação. Fiquem atentos, e esse é o primeiro recado prático, fiquem atentos nas operações né, de permuta, quando, na verdade, os custos transacionais para uma das partes, por conta da natureza do bem trocado, for muito maior que para o outro. Né? Eu posso ter, em virtude, por exemplo, de bens de valor desigual, ter custos transacionais diferentes. Por exemplo, sob o ponto de vista do custo da escritura, o custo de registro, independentemente do próprio imposto de transmissão, mas os custos transacionais podem ser diferentes em razão dos bens envolvidos. Pode ser que sobre um bem recaiam custos e emolumentos maiores do que sobre o outro. E se o interesse das partes é que cada um arque na proporção, né, do bem adquirido, por exemplo, é que isso fique expressamente convencionado, né, que cada um arque na proporção do bem que está adquirindo. Se esses têm valor diferente, isso pode ser relevante. Se as partes nada disserem, lembre-se, vai se aplicar o 533, inciso 1, o que significa que vai se presumir que o rateio será em partes iguais, os custos de transação ficarão 50% para cada um. Beleza? Bom. O inciso 2 do mesmo 533 nos dá um outro recado. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Da onde sai essa história? Bom, quando a gente olha a compra e venda, no contrato de compra e venda, o artigo 496, ele diz que é anulável, não é nula, é anulável a venda de ascendente para descendente sem anuência dos demais descendentes e do cônjuge. Não é que é nula a venda, mas é anulável. O que se quer evitar? Vamos recapitular um pouquinho? Dentro das relações sucessórias, se um dos herdeiros necessários for favorecido em vida pelo autor da herança, né, do autor comum da herança, se um dos herdeiros necessários for favorecido pelo autor da herança em vida por meio de doações, a regra geral é que essa doação será depois computada na partilha sob a forma do instituto da colação. Ou seja, aquele que recebeu a doação, aquele herdeiro que recebeu a doação em vida, vai ter que trazer isso à colação para contabilizar, como o Guilherme aí está dizendo, como adiantamento da legítima. Para ser diferente, para que essa doação não compute como adiantamento de legítima e não seja trazida à colação, é preciso que se respeitem alguns requisitos, dentre os quais que conste expressamente que o doador está dispensando o donatário da futura colação, porque aquele bem que está sendo doado, que estaria sendo doado, seria um bem que não integraria a legítima, seria, portanto, aqueles 50% livres da legítima, ou seja, da herança obrigatória, e que poderia ser objeto, portanto, de livre disposição pelo autor da herança, tá certo? Então, ou o autor da herança faz constar expressamente que aquele bem não integra a legítima, que é, portanto, a parcela excedente, né, está além dos 50% do seu patrimônio, e que, portanto, ele teria sobre esse bem livre disposição, dispensando de futura colação, e isso tem que ser efetivamente real, ou seja, esse bem tem que realmente estar fora, né, do cômputo da legítima. Do contrário, esse bem será trazido à colação para fazer os acertos entre os herdeiros. Beleza, presta atenção. Na doação, portanto, a transferência desse bem do ascendente para o descendente não prejudica, via de regra, os demais descendentes, porque no futuro você opera a colação e faz o acerto das cotas partes entre os herdeiros.
Então, os demais herdeiros não terão sido prejudicados pela transferência antecipada desse bem. Joia. Mas e se fosse uma compra e venda? E se esse ascendente estivesse transferindo por meio de compra e venda ao descendente aquele bem? Ele não doou, ele vendeu. Bom, se é uma venda, significa que esse herdeiro, com recursos próprios, adquiriu onerosamente esse bem e, portanto, ele não foi beneficiado sob a forma de uma antecipação de legítima. Ele comprou com seus próprios recursos. Como foi uma compra com seus próprios recursos, esse bem comprado, ele não vai ser trazido futuramente à colação para fins de acerto dos quinhões hereditários. Percebe? Se o herdeiro usou seus próprios recursos para comprar o bem do ascendente, não há ali uma antecipação de nada, porque não se está transmitindo gratuitamente absolutamente nada. Mas é aí que mora o perigo que o legislador preocupou-se em regular, que seria a hipótese do ascendente e o descendente favorecido quererem dissimular, fazer uma simulação de uma venda, onde, na verdade, haveria uma transferência gratuita ou a preço vil, a um preço ridículo, apenas meramente enunciativo, um preço que não teria relevância, para favorecer esse herdeiro sem ter que ele futuramente trazer esse bem à colação e fazer o acerto da legítima. Então poderia haver ali uma fraude aos demais herdeiros por meio de uma simulação. Para evitar que isso ocorresse, o legislador então previu a necessidade, nesses casos de venda, da anuência dos demais herdeiros, incluindo o cônjuge, porque o cônjuge passou com o Código de 2002 a ser também herdeiro. Então também passou a ter que opinar ali. Eu não estou falando daqueles casos em que o bem é comum ao cônjuge e por isso ele participa também como vendedor. Porque quando ele participa como vendedor, aí não há dúvida, a participação dele será obrigatória, né? Como é que vai vender algo que é meu e eu não participo da venda? Então, quando o bem é comum, o cônjuge participa como vendedor. Quando o bem é só do outro, do que está alienando, o cônjuge participaria ali na qualidade de herdeiro, né? Pelo menos herdeiro em potencial, e, portanto, possivelmente prejudicado no caso de uma dissimulação. E aí o legislador trouxe essa questão e disse, olha, se eu pego a anuência dos demais herdeiros e do cônjuge, eu estou evitando a fraude, porque se os outros herdeiros estão dizendo, ok, está tudo certo aqui, eles estão aceitando aquilo como bom. Então não caberia depois questionar a idoneidade da operação de venda. Aquele bem realmente estará fora de qualquer necessidade futura de colação ou de acerto de legítimos. O que fez o legislador em relação à permuta? Ele trouxe a mesma lógica. Ele disse, olha, é anulável a troca de bens de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, onde haja ali a necessidade de uma compensação por meio de torna, porque se está havendo essa troca de bens de valores desiguais, pode-se estar usando a permuta como instrumento de simulação para favorecer um dos herdeiros antecipadamente e prejudicar os demais, já que na permuta também não haveria colação. Já que na permuta eu tenho troca de um bem por outro, futuramente eu não teria que fazer colação, porque não teria havido um adiantamento gratuito de uma legítima. Teria havido apenas uma troca de bens entre descendente e ascendente. Então aqui também o legislador disse, opa, peraí, mas pode ser que dessa troca resulte a dissimulação de um preço, de uma torna que nunca vai ser paga, ou de um preço vil, e aí eu preciso que aqui exista a anuência dos demais descendentes e do cônjuge para dar segurança jurídica ao negócio. Mas veja que a hipótese de anulabilidade, tá, gente? Se a hipótese de anulabilidade, esses herdeiros, esse cônjuge que se sintam eventualmente prejudicados, é que terão que requerer a anulação comprovando o prejuízo. Eles vão ter que demonstrar, claro que há uma pressuposição a priori
de um prejuízo, mas essa presunção é um indício, está sujeita à verificação probatória, né, no curso do processo, mas esses herdeiros ou esse cônjuge terão que requerer essa anulação. Se eles não requererem, aquele ato fica convalidado e aí no futuro, né, essa situação fica resolvida. Então, ponto de atenção aí, permutas entre ascendentes e descendentes em valores desiguais, a necessidade de anuência dos demais descendentes e do cônjuge para evitar futuramente um pleito de anulação que poderia trazer, então, um grande conflito familiar, uma grande dor de cabeça, né, no momento de se fazer eventual sucessão. Certo? Maravilha. Outro ponto de atenção relacionado às permutas. Preciso que a permuta seja entre bens de mesma natureza, ou eu posso ter permuta entre coisas de natureza diferente? Sob o ponto de vista contratual, o legislador não faz nenhum tipo de distinção entre a permuta entre bens de mesma natureza, por exemplo, imóvel com imóvel, ou bens de natureza diferente, um automóvel com uma máquina de lavar, por exemplo. Os bens podem ou não, os bens que estão sendo trocados, podem ou não ser da mesma natureza. O que o legislador faz distinção é que se um dos bens for dinheiro, então eu estou trocando dinheiro por coisa, que aí sim não é permuta, vai se caracterizar no campo da prescrição, né? Então, desculpa, da prescrição, li aqui a mensagem da Cibele, acabei fazendo aqui vai se caracterizar, se uma das prestações é dinheiro, vai se caracterizar como compra e venda, aplicando-se as regras da compra e venda. Mas os bens da permuta não precisam ser exatamente da mesma natureza. Entretanto, vem aqui a minha outra observação sobre cuidados com a permuta. Preste atenção. A permuta em si, enquanto contrato, é uma troca de bens que podem ser de natureza diversa, desde que um dos bens não seja dinheiro, porque se for dinheiro é compra e venda. Então eu posso trocar, por exemplo, direitos de conteúdo patrimonial por uma coisa corpórea como um automóvel. Eu posso trocar um automóvel por um imóvel, compensando-se eventuais diferenças por meio de torna. Eu posso trocar bens, coisas, corpóreas ou incorpóreas, desde que uma delas não seja exclusivamente dinheiro, de natureza diversa. Mas o ponto de atenção é tributário. O ponto de atenção é tributário pelo seguinte: quando eu estou realizando uma operação de compra e venda, o preço recebido pela coisa vendida, ele vai ser avaliado para fins de cálculo de imposto de renda, chamado imposto de renda sobre ganho de capital. Então eu vou ter que olhar, Guilherme, carta de crédito entra nessa permuta? Não. Se a carta de crédito a que você está se referindo é a que advém de um financiamento, né, por meio de uma instituição credora, o financiamento para a aquisição do bem, essa carta de crédito ela entra como dinheiro na operação e, portanto, essa operação vai ser tratada como compra e venda e não como permuta, ok? Se essa carta de crédito aí, ela é aquela que deriva de uma operação de financiamento da aquisição do bem, essa carta de crédito ela entra como dinheiro. No caso do consórcio também, Guilherme, a carta de crédito expedida ali, ela entra como preço da transação, tá? E ela é considerada nesse contexto dinheiro. O direito de crédito a que eu me referi seria, por exemplo, o direito de crédito originário de uma operação societária ou um direito decorrente de uma operação futura de aquisição de bens que não seja imediatamente conversível em dinheiro. Porque essa carta de crédito, quando ela é imediatamente conversível em dinheiro, ela funciona como se fosse um título de crédito
que vale como meio de pagamento, como se fosse, por exemplo, um cheque, né, em que eu estou ali efetuando o pagamento do preço por meio daquela, né, daquela ordem de pagamento. Né? Então, nesse contexto. Não, a permuta não se dá quando os bens são de valores iguais. A lei não diz que a permuta tem que ser entre valores iguais, ok? O que acontece é que a questão tributária vai levar em consideração como permuta enquanto os bens estão no mesmo valor e no excesso, a chamada torna, ele vai dar um tratamento tributário diferente. Mas para efeitos contratuais, para efeitos civis, é permuta a troca de bens. Quando desiguais, você pode ter um complemento, eventualmente em dinheiro, chamado torna, mas isso não desnatura o contrato como sendo permuta. Eu não tenho dois contratos, permuta e um pedaço de compra e venda. Eu continuo tendo permuta, só que aquela parcela da torna, aquela parcela da diferença, ela vai receber um tratamento tributário diferente. Legal? Então, vamos lá. Bom, como assim a questão, né, tributária? Vamos lá. Então eu estava dizendo que quando a gente faz uma venda, compra e venda, e eu recebo o preço, né, e esse preço pode ser em dinheiro vivo, cada vez mais raro hoje, pode ser através de uma transferência eletrônica de um valor pecuniário por meio de um Pix, por meio de uma TED, né? Então, eu posso ter uma transferência, um pagamento desse valor por meio de uma ordem de pagamento, um cheque, uma nota promissória em caráter pró-soluto, uma carta de crédito de um consórcio ou de uma instituição financeira em que serve ali como pagamento de preço. E nesse caso, quando eu recebo esse preço, eu, contribuinte que vendi, vou ter que apurar se eu tive ou não tive lucro nessa transação. E esse lucro se dá considerando o valor que eu adquiri a coisa originalmente e por quanto eu a estou vendendo agora. E onde é que eu vou ver por quanto eu adquiri? Na declaração de imposto de renda, na minha declaração de imposto de renda, constará lá qual é o valor que esse bem tem hoje no meu patrimônio. Não é o valor que ele tem para o mercado, é quanto ele está valendo dentro do meu patrimônio, dentro da minha declaração de bens e direitos. Vale lembrar, gente, que desde a década de 1990, nós passamos a não mais corrigir anualmente o valor dos bens e direitos na declaração de imposto de renda. Uma vez lançada a aquisição do bem, aquele valor de aquisição fica estático. E ele só vai ser alterado em certas circunstâncias específicas, onde o legislador autoriza essa alteração. Por exemplo, se for um imóvel no qual eu fiz um acréscimo de construção, ou eu realizei uma benfeitoria, uma despesa necessária ou útil ou voluptuária naquele imóvel que trouxe para ele, portanto, um acréscimo de valor. E aí eu vou poder incluir esse acréscimo de valor na minha declaração de imposto de renda. Mas, de um modo geral, esse bem fica lá, né, o valor aquisitivo fica estático, fica paradinho lá. Beleza, então, adquiri o bem por R$1 milhão. Coloquei lá que aquele bem foi adquirido por R$1 milhão na minha declaração de bens e direitos. Vendi daqui a alguns anos. Quando eu vendi esse bem, por quanto ele foi vendido? Se ele foi vendido por R$800 mil, houve uma desvalorização, pode acontecer, nada vai acontecer sob o ponto de vista do ganho de capital. Quer dizer, eu não tive nenhum ganho de capital, ao contrário, eu tive um decréscimo patrimonial e, portanto, eu não tenho imposto de renda a recolher dessa alienação. Está tudo certo. Na pessoa física, principalmente, não há esse prejuízo a computar. Eu só lanço lá a saída do bem, o valor de saída. Como o valor de saída é menor do que o valor de entrada, acontece muito com determinados bens móveis que se depreciam naturalmente no tempo,
né? E aí você adquiriu por um valor mais alto e alienou por um valor mais baixo, e ali não tem ganho de capital. Mas com os imóveis, com bens imóveis, dependendo do tempo que o bem permaneça no seu patrimônio, a tendência é que esse imóvel seja vendido por um valor maior do que ele foi comprado, até por uma questão de inflação. Não é nem uma questão de lucro, propriamente dito. Às vezes, aquela venda daquele imóvel trouxe prejuízo quando a gente compara a desvalorização da moeda. Mas, sob o ponto de como a gente não corrige o valor de aquisição na declaração de imposto de renda, porque a legislação, de um modo geral, não nos permite essa correção, de um modo geral, porque a gente teve aí recente uma norma abrindo uma possibilidade de atualização mediante a antecipação do pagamento de um lucro imobiliário, que a gente já comentou em outra live aqui, aí quem depois pode procurar no meu feed essa live, em que eu já apontei que isso dificilmente vai ser útil a alguém de fato, é mais um custo adiantado do que um benefício, mas isso não é o motivo da live de hoje. Mas, de um modo geral, como eu adquiri, né, há mais tempo e vou vender agora, normalmente eu tenho uma diferença positiva de valor. Então, vamos inverter. Eu comprei a 1 milhão, mas vendi a 1.500.000 reais, vendi a 1,5 milhão. Quando eu faço essa venda a 1,5 milhão de reais, esses 500 mil de diferença são considerados o meu ganho de capital e sobre ele eu vou ter que calcular o imposto de renda. E aí vai depender da data da minha aquisição, tem algumas regras de redução, tem alguns redutores aplicados dependendo da data em que foi adquirido o bem, mas de modo geral é isso, eu vou pagar um imposto de renda, né, sobre o ganho de capital a partir de 15%, né, a alíquota mínima ali de 15%, sobre essa diferença. Mas, se for permuta imobiliária, permuta entre bens imóveis, e eu vou repetir, isso vale para permuta imobiliária, não para qualquer permuta. Se a permuta é entre bens de outra natureza que não imobiliária, não se aplica o que eu vou comentar aqui. Inclusive, se um dos bens for imóvel e o outro não for, nessa troca, não se aplica o que eu vou comentar, tá? Então aqui vale quando eu estou trocando imóvel por imóvel. Na permuta imobiliária, a legislação do imposto de renda permite que eu não contabilize ainda o lucro imobiliário e eu não precise recolher o ganho de capital. Desde que saia um bem imóvel e entre outro no seu lugar pelo mesmo valor. Que esses bens tenham, portanto, valores equivalentes. Sai um bem imóvel, entra outro no lugar. Atenção, porque nesse momento, um cuidado importante é não declarar errado na declaração de imposto de renda. Algumas pessoas acabam declarando errado na declaração de imposto de renda por desconhecer a consequência e aí depois são autuadas, sendo cobradas do ganho de capital. Como assim? É porque, veja, eu adquiri um imóvel por 1 milhão e eu agora estou fazendo uma permuta desse imóvel por outro imóvel. Só que esse meu imóvel já vale no mercado 1,5 milhão. E eu estou recebendo em troca um outro imóvel que também hoje vale no mercado 1,5 milhão. Então são bens que estão sendo trocados pelo mesmo valor. O meu vale 1,5 milhão, o outro que eu estou recebendo vale 1,5 milhão. Mas lembre-se que na minha declaração de imposto de renda, eu contabilizei o preço de origem, que é 1 milhão, tá certo? E na minha declaração de imposto de renda não está 1,5 milhão, está 1 milhão. Mas eu estou trocando esse bem que hoje no mercado vale 1,5 milhão, por outro bem que também vale 1,5 milhão. Um por outro não tem não tem diferença em dinheiro. Ok, como é que vai ser calculado o imposto de transmissão? Como é que vai ser calculado o ITBI dessa operação? O Imposto de Transmissão Onerosa sobre Bens Imóveis. O município onde estão situados os imóveis, ou os municípios, se forem em municípios diferentes, eles vão normalmente considerar o valor venal, o valor de mercado que esses imóveis apresentam hoje. E vão tributar as duas transmissões, a transmissão do imóvel A para o B e do B para o A.
São 2 ITBIs, cada parte desse contrato responsável pelo seu ITBI, tá? Se eu estou adquirindo o imóvel do B, eu vou pagar o ITBI daquela operação de aquisição e vice-versa. As duas transmissões vão acontecer. Beleza. Aí, o município tenderá a considerar o valor de 1,5 milhão, porque é o valor venal, o valor que hoje vale para fins de transação. Então, ele vai tributar em cima de 1,5 milhão o ITBI. Não estou falando de imposto de renda, estou falando do imposto de transmissão. Aí você foi lá, reconheceu que o valor de avaliação feito pelo município estava correto, pagou o imposto de transmissão, trouxe esse bem novo, você trocou o seu, trouxe esse bem novo para a sua declaração de imposto de renda. Como é que você vai lançar isso no seu imposto de renda? Você vai lançar isso no seu imposto de renda pelo valor de avaliação, valor venal do ITBI? Se você trouxer um novo bem para dentro do seu imposto de renda e lançar o valor venal que você recolheu de ITBI, 1,5 milhão, as normas de imposto de renda considerarão que você realizou o lucro. Mesmo que você não tenha recebido dinheiro, ao atualizar para 1,5 milhão o valor do seu patrimônio, não exatamente do mesmo bem, porque um saiu e o outro entrou no lugar, mas você aumentou o seu patrimônio em 500 mil, essa atualização que você fez na sua descrição de bens e direitos vai ser considerado, então, um fato gerador do ganho de capital e ele vai cobrar de você o imposto de renda. Então, para que você, de fato, nessa transação, seja isento de imposto de renda, é preciso que saia o imóvel original, que estava contabilizado a 1 milhão, não importa que o valor de mercado dele hoje seja 1,5 milhão, ele saiu da sua declaração de bens e direitos valendo 1 milhão. E vai entrar um outro no lugar, que tinha o mesmo valor de mercado. Ok, você vai entrar com ele. E você vai lançar esse novo imóvel com qual valor na declaração de bens e direitos? Pelo valor do que saiu, 1 milhão. Ah, André, mas ele está valendo 1,5 milhão no mercado e eu já recolhi o imposto de transmissão sobre isso. Eu sei. Mas se você subir essa declaração para 1,5 milhão, você vai realizar o lucro, o ganho imobiliário. Você quer pagar esse imposto de renda agora? Pode ser que seja interessante. Mas, por alguma razão, mas se você não quer pagar esse imposto de renda agora, você quer valer-se da isenção, você tem que tirar o bem A, colocar no seu lugar o bem B e manter o valor inalterado. 1 milhão era o valor no meu patrimônio daquele imóvel. No ano anterior, 1 milhão será o valor do novo imóvel no novo exercício. Se você fizer de forma diferente, lançando o valor atual, como eu disse, você vai se sujeitar à incidência do imposto de renda por ganho de capital. Ok? Então não importa quanto que você pagou de ITBI, importa como estava contabilizado o bem no seu imposto de renda, já que é uma permuta exata, coisa por coisa de mesmo valor, sai um bem, entra outro, mas o seu patrimônio não muda de valor. O seu patrimônio se mantém inalterado. Se no seu patrimônio aquele bem estava contabilizado a 1 milhão, ele permanece a 1 milhão. O que você pode fazer? Você pode somar o que você gastou de TBI, você pode somar o que você gastou de comissão de corretagem, você pode somar o que você gastou de escritura e você pode somar o que você gastou de registro. Essas despesas podem ser lançadas no imposto de renda como custo de aquisição e vai permitir que você faça ali uma alteração de valor. Mas não para valor de mercado, mas porque você realizou despesas que são consideradas despesas contabilizáveis, né, dentro da regra do imposto de renda. Ok? Fez diferente? Você vai ter um risco de suportar ali, né, um ganho de capital sem que você tenha embolsado dinheiro. Beleza? Então, ponto de atenção. Ah, André, mas vai ter dinheiro, porque o bem que eu estou permutando é mais valioso do que o que eu estou transferindo, ou vice-versa. O bem que eu estou transferindo é mais valioso do que eu estou recebendo. Então, existirá aqui a tal da torna, um valor em dinheiro que compensa as desigualdades entre o bem. Presta atenção. Deixou de ser permuta? Não, o contrato é de permuta. Só que é permuta com torna em dinheiro. E como é uma permuta com torna em dinheiro, a legislação do imposto de renda vai dizer o seguinte: sobre a permuta em si,
bem com bem, não incide imposto de renda. Porém, a torna é um lucro imediatamente realizado por quem recebeu a torna. Preste atenção, que aqui é bem importante. Então, você está permutando um bem de maior valor, digamos um apartamento de 4 quartos, valendo 1,5 milhão, e está recebendo em troca um apartamento de 3 quartos que vale 1,2 milhão. E você está recebendo em dinheiro a diferença de 300 mil. O que a Receita considera? A Receita Federal considera o seguinte: a parte recebida em imóvel, o apartamento de 3 quartos, sobre aquela parte não há ganho de capital, não há imposto de renda, está beneficiado pela isenção da permuta. Então, esse imóvel, né, de 3 quartos vai entrar na sua declaração de imposto de renda sem gerar aqui ganho de capital. Mas o dinheiro, a diferença em dinheiro que você está recebendo, a torna em dinheiro, os 300 mil, vão ter que ser contabilizados para fins de ganho de capital. Ah, integralmente é ganho de capital? Não, não é que integralmente é ganho de capital. Porque eu vou ter que considerar por quanto que você comprou o bem originalmente, qual é realmente o percentual de lucro que você está tendo no todo da operação, para saber se aquele 300 mil, qual é o percentual de lucro que ele representa, para que você possa, então, pagar o ganho de capital. O que significa que, sobre a parcela em dinheiro, é uma realização potencial de lucro. Então, ali eu já tenho que fazer um cálculo de ganho. Sem adentrar muito tentar não adentrar muito no critério contábil, mas a ideia seria a seguinte: comprei esse imóvel de 4 quartos. Lá atrás eu comprei esse imóvel de 4 quartos e eu comprei ele por R$1 milhão. Hoje ele vale 1,5 milhão, mas eu comprei ele por R$1 milhão. Estou permutando ele por um de 3 quartos, que à luz do mercado hoje, o valor venal é 1,2 milhão. Mas eu estou permutando ele por um de 4, que hoje no mercado vale 1,5 milhão, certo? Então eu vou ter que trazer isso para dentro da minha declaração e fazer esse acerto. Esse imóvel de menor valor entra aqui por quanto? Ele vai entrar pelo 1 milhão, então eu vou pagar como se fosse lucro exatamente os 300. Como é que eu vou ajustar isso? Eu tenho que ver, porque às vezes eu comprei caro, às vezes eu comprei mais caro do que quanto eu estou permutando. Pode ser que nessa permuta eu não esteja tendo ganho de capital, apesar de estar recebendo torna. Nem toda compra e venda, lembra do início da minha fala, nem toda compra e venda gera ganho de capital. Se eu comprei por 1 milhão e estou vendendo por 800 mil, não tem ganho de capital. Então eu vou ter que fazer essa contabilidade para poder direitinho lançar na minha declaração de imposto de renda o que é que dessa torna é lucro, o que é apenas reposição de preço, não tem lucro, é apenas recomposição, para poder fazer corretamente o cálculo do lucro imobiliário. Pode ser que os 300 mil sejam lucro e eu tenha que recolher o IR, né, exatamente sobre 300 mil, porque tudo aquilo ali foi contabilizado como lucro, como ganho. Pode ser que não, seja apenas uma compensação entre o custo de aquisição que está na minha declaração e o valor total da transação, tá? Então, esse é um ponto importante. Nem toda permuta com torna necessariamente gerou lucro. Tem permuta com torna que, por alguma questão de desvalorização de mercado, acabou representando um prejuízo. Tem que olhar caso a caso. Mas o que a legislação determina é que essa torna ela deve ser imediatamente objeto do cálculo para saber se houve ou não houve lucro e para, se tiver havido lucro, fazer o recolhimento do ganho de capital. Assim como nem toda compra e venda gera lucro, nem toda torna é lucro. O que acontece é que tanto na compra e venda quanto na torna, eu tenho que parar, verificar se houve lucro e, se houve lucro, recolher a tributação sobre ganho de capital. Tá certo? Não, Arthur, não é isso. Na permuta com torna, o bem de menor valor não é transmitido como dação em pagamento. Se na operação eu estou diante de 2 bens que já existem, já foram construídos, eles já existem,
e eu estou efetivamente naquele ato trocando as titularidades, ainda que com a complementação da torna, o que existe aqui é uma troca. A forma é troca. Não é uma compra e venda, parte em dinheiro, parte em dação em pagamento. Porque aí sim seria, né, dação. Mas é ótima a sua questão, tá? É ótima a sua questão. E aqui é um ponto que mesmo a doutrina do direito contratual, ela não é unânime. Mas fica aqui o ponto de atenção, que é o seguinte. Estou comprando um carro. Estou dando o meu automóvel usado na troca. É troca ou é compra e venda? Estou comprando um apartamento novo. Estou dando meu apartamento usado na troca. É troca ou é compra e venda com dação em pagamento? Arthur, a resposta está essencialmente em como as partes contratantes definiram e entenderam a natureza da operação. Há dois critérios aqui, tá? O critério da vontade. Autores como Nelson Rosenwald vão defender o critério da vontade, e o critério da preponderância do valor. Tem dois critérios diferentes, o critério da vontade e o critério da preponderância do valor. Para quem entende que o critério é a vontade, é o que as partes declararem que vai prevalecer, tá, Arthur? Então, assim, fiz uma compra e venda, dei o usado na troca, dação em pagamento. Paguei o preço e parte do preço eu dei em coisa. Aí é compra e venda com dação em pagamento. A outra operação, fizemos uma permuta com torna, ou seja, nós declaramos por vontade que aquela operação é uma troca e que a torna, a diferença de preço é apenas para igualar as partes. Então a troca é o nosso negócio e o preço é um acessório da forma da transação. Veja que é o contrário. No outro eu compro o bem e para complementar o preço em dinheiro eu dou uma coisa. Então é compra e venda com dação em pagamento. E no outro caso eu estou permutando e para complementar a permuta, porque os bens eram de valores desiguais, eu estou dando uma diferença em dinheiro. E aí seria a vontade das partes ao declararem o tipo de negócio que definiria que operação é essa. E se eu optar por dação em pagamento, eu vou tributar. Então eu tenho que ficar atento. Se eu quero dação em pagamento, eu só quero permuta. Agora, há quem defina, e me parece melhor, mas é opinião, que é a preponderância que deveria caracterizar a natureza. Mas eu não arriscaria botar o nome errado, tá? O que seria preponderância? Se eu estou trocando um bem de 1,5 milhão por outro de 1,2 milhão e a diferença é 300 mil, a preponderância é a troca. Porque de uma operação de 1,5 milhão, 1,2 milhão é troca e só 300 é complementação de preço. Ao passo que se eu estou comprando uma coisa de 1,5 milhão, pagando 1,2 milhão em preço e 300 mil em coisa, aí a preponderância seria o preço. E aí a compra e venda com dação parcial em pagamento é que viria a reboque. Mas isso, tá? Para fins tributários, para imposto de renda, eu recomendo que você opte pela permuta com torna, ao invés de preço, compra e venda, com dação em pagamento. Porque a compra e venda com dação em pagamento sempre vai atrair, ou majoritariamente das vezes, vai atrair imediatamente a realização do ganho de capital, enquanto que a permuta com torna só vai atrair o ganho de capital sobre a torna. Tá? Outra coisa importante aqui. Existe uma instrução, existe uma IN da Receita Federal, a IN 107 de 88, Instrução Normativa 107 de 88, que foi agora, está sendo agora referendada pela reforma tributária, tá? A reforma tributária está reconhecendo a regra da IN 107 de 88 como uma regra que permanecerá mesmo após a reforma tributária, que diz o seguinte: existe um tipo de operação que se faz por meio de dação em pagamento, Arthur, mas que tem efeito tributário de permuta. Tem um tipo de dação em pagamento que tem efeito tributário de permuta,
que é aquela prevista na Instrução Normativa 107/88 da Receita Federal. Mas muito cuidado, porque não é toda a dação em pagamento que é tratada desse jeito. Ela tem um requisito aqui para ser atendido. Qual é a operação? E aí é o último OBS da nossa live de hoje, né? Porque já está pelo tempo, né, alongado, mas é muito importante, que é a seguinte: quando eu estou permutando um terreno, um imóvel que já existe, por unidades a serem construídas, geralmente no próprio local, a permuta por unidades no local, essa permuta geralmente ela é feita com a incorporadora, com a construtora, eu estou trocando uma coisa que existe, que é o terreno, por coisas que ainda não existem, que são as unidades, apartamentos, salas comerciais, lojas, o que for. Como é que eu faço essa permuta se o que eu tenho agora é um imóvel e o que eu vou receber em troca agora é apenas um direito de adquirir, é um direito de crédito, é um direito de receber futuramente uma dação em pagamento? Isso levaria a uma tributação imediata do ganho de capital. Trataria isso como compra e venda, consideraria o valor futuro das coisas a serem recebidas como preço, e isso levaria a um cálculo de tributário, né, de compra e venda. Na tributação de IR seria tratada como compra e venda e não como permuta. E aí, lá atrás, como forma de viabilizar operações de incorporação, onde o incorporador precisa do terreno, da escritura definitiva do terreno, livre e desembaraçado, para poder dar em garantia, para construir ali o prédio, para construir ali o empreendimento imobiliário. E, ao mesmo tempo, o vendedor precisa do benefício da permuta para fins fiscais, porque o que ele vai receber na prática não é dinheiro, é imóvel, mas esse imóvel ainda vai ser construído. A Receita Federal considera, e a nova legislação da reforma tributária também está considerando, o PLP 68 também está considerando assim, que se for feita a transação entre a incorporadora, a construtora, e o alienante do terreno, pode ser pessoa física ou jurídica, sob a forma de escritura de compra e venda, paga por nota promissória, no mesmo momento convertida em confissão de dívida e promessa de dação em pagamento futura, por meio de escrituras públicas feitas no mesmo momento, a escritura pública da compra e venda e a da novação, confissão de dívida e promessa de dação, que isso aqui será tratado tributariamente como permuta, beneficiando o terrenista, o dono do terreno, do benefício da isenção. Então, quando ele receber futuramente esses imóveis, ele vai receber e contabilizar como se fosse aquele terreno originário dele. Ele vai lançar na sua declaração de imposto de renda como sendo aquele terreno originário, entrando no lugar daquele terreno originário. Novamente aqui, atenção. Se você quer se beneficiar da isenção, as unidades que você vai receber tem que entrar na sua declaração de imposto de renda pelo valor histórico do terreno. Se você atualizar para o valor de mercado, ele vai considerar que você realizou o lucro. Então você vai receber 10 apartamentos, você vai lançar os 10 apartamentos como 10 avos do valor do terreno. Você vai lançar aqueles 10 apartamentos pelo valor histórico com que você tinha adquirido originalmente o terreno, para você poder manter ali a garantia de isenção. Agora, tem que ser feito desse jeito. 2 escrituras públicas feitas no mesmo dia, em que uma é paga com nota promissória e a outra imediatamente nova essa nota promissória, trocando por uma confissão de dívida a ser paga por meio de dação em pagamento. E aí aqui, excepcionalmente, isso vai ser tratado como permuta. Tirando isso, cara, não é permuta, é compra e venda com dação em pagamento. Se você assim lançar a operação, você assim vai ser tratado pela Receita, tá? Então, fica atento também nesse OBS. Se o seu cliente é um terrenista, é um dono de um imóvel que vai ser permutado para uma operação de construção, fica atento que nesse caso, excepcionalmente, pode valer a pena fazer uma compra e venda concomitantemente a uma confissão de dívida e promessa de dação em pagamento, com efeito de permuta, efeito tributário de permuta, na forma da Instrução Normativa 107 de 88,
Instrução Normativa da Receita Federal 107 de 88, e que está sendo referendada, está sendo reafirmada no PLP 68 da reforma tributária. Maravilha? Gente, tem um monte de pergunta aqui, mas não vai dar tempo de eu responder. Tem um montão, não vou conseguir responder aqui. Luana, maravilha, que vou responder aqui porque está bem em cima daquela questão da troca do apartamento de 4 quartos pelo de 3 quartos. Aquele que recebeu o imóvel de 4 quartos e pagou a torna, ele vai atualizar. De que maneira, Luana? Fica atento. Ele vai atualizar da seguinte maneira. Eu não sei por quanto ele comprou o imóvel de 3 quartos na origem, certo? Vamos dizer que ele tenha comprado o imóvel de 3 quartos lá na origem por 700 mil. Então ele lá atrás comprou esse imóvel de 3 quartos por 700 mil. Hoje, esse imóvel de 3 quartos está valendo 1.200.000, mas ele comprou por 700. Então o patrimônio dele na declaração de imposto de renda é 700. Aí está indo embora esse imóvel de 3 quartos e está entrando um de 4. A gente viu que pela avaliação hoje, esse de 4 seria 1,5 milhão. Certo? Esse de 4 quartos, hoje, para fim de TBI, seria 1,5 milhão. Mas eu posso lançar imediatamente aqui 1,5 milhão? Não. Por quê? Porque 700, que é o valor histórico do bem que saiu, mais os 300 mil em dinheiro que eu paguei de torna, dá 1 milhão, não dá 1,5 milhão. Se eu lançar aqui 1,5 milhão, eu realizei o lucro de 500 mil. Então, o que eu tenho que fazer na minha declaração? Eu tenho que entrar com um apartamento de 4 quartos, pelo valor histórico do de 3 quartos, 700, mais os 300 mil que eu paguei de torna, vai para 1 milhão, mais as despesas que se podem ser contabilizadas, como eu disse, escritura, registro, comissão de corretagem, ITBI, se for um imóvel foreiro, o laudêmio. Aí eu lancei aqui, agora eu tenho o meu novo valor. Esse novo valor é 1,5 milhão, que é o valor de mercado? Não é. Porque se eu quiser que seja o valor de 1,5 milhão, que é hoje o de mercado, eu vou ter que aceitar que eu vou ter que contabilizar o lucro agora. Então eu vou ter que pagar um imposto de renda de um lucro que eu não embolsei, porque eu não estou vendendo ainda esse imóvel de 4 quartos. Eu não sei por quanto que futuramente ele vai ser vendido se eu for vender. Então eu estou realizando um lucro especulativo, que nesse momento eu não sei realmente se eu vou ter esse lucro no momento efetivo da venda. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente não lança esse lucro agora. A gente lança pelo valor histórico do que saiu, 700 mil, mais o valor da torna, 300 mil, mais as despesas. Vai dar menos que 1,5 milhão, mas eu vou ficar isento do imposto de renda. Beleza? Fechamos aqui. Infelizmente, não consegui responder todo mundo, mas hoje a gente teve uma audiência muito boa. Quero agradecer a todos. Voltaremos aqui com esse tema um outro momento. Vou dar uma olhada depois com calma aqui nas dúvidas. E qualquer coisa, me manda aí no direct a dúvida que eu não respondi, que eu vou tentar responder lá diretamente pelas mensagens, pelas trocas de mensagens. Valeu, pessoal. Observação, dois recadinhos. Quarta-feira teremos o consultoria.com, a nossa live, 7h30 da manhã, quarta-feira, que aí é a live só para responder pergunta, né? Vocês vêm com as dúvidas e a gente responde, conversa ao vivo sobre elas. E 2, no dia 28 de janeiro, eu vou lançar um curso novo, que é o curso Advocacia Imobiliária de A a Z, e quem quiser mais informações sobre esse curso novo, é só escrever aqui nos comentários 2801-2801, que a gente vai mandar para vocês as informações para ingressar no nosso grupo de pré-lançamento. Lá a gente vai dar todas as informações sobre o novo curso. Não tem nenhuma obrigatoriedade ao escrever 2801, isso não vai te obrigar a contratar curso nenhum, mas você vai ter acesso, né, com antecedência às informações do lançamento e condições especiais. Beleza? Um abraço, excelente semana e nos vemos na quarta-feira no consultoria.com, no novo horário de 7h30 da manhã. Beleza? 2801, informações sobre o novo curso. Abraço, gente. Tchau, tchau.